Olá, selvagens! Hoje nós estamos no nosso segundo episódio da nossa terceira temporada e a gente fica muito feliz com você que está com a gente desde o início. Sejam bem-vindos também vocês que estão chegando agora. Eu já peço para você ativar o sininho do nosso canal, para você se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. Eu sou a Dani, eu sou estrategista de posicionamento e também numeróloga. Então, se você quer fazer o seu posicionamento de imagem através da sua energia numerológica, é só você seguir a minha rede social. E eu quero também apresentar para você a nossa especialista aqui do nosso canal, a Rafa Cruz. Boa tarde, gente. Eu sou a Rafa Cruz, sou terapeuta e mentora de mulheres, especialista em sexualidade. E também agora com a gente, diante das câmeras, nós temos o Alex. Beleza? Apareci, Alexandre Kusanagi, técnico em transmissão audiovisual. Estamos aí também saindo das câmeras agora para aparecer Dos no bastidores aí. para as Bastidores. Saí câmeras. de um foi pro outro agora. Para participação junto aqui de frente às É câmeras. isso aí. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem polêmico, né, Dani? Sim, na verdade, todos vocês estão acompanhando aí, eu acho que não somente o Brasil, mas o mundo acompanhando o que tem acontecido aqui no Brasil com as crianças, né? A gente que fica sempre em alerta, você que tem crianças pequenas, menores de idade, e o assunto que está, assim, acho que disparado é sobre a adultização, né, de crianças. E hoje a gente quer focar a atenção para quem que é responsável por isso que acontece com as crianças, né, Rafa? É muito fácil, às vezes, a gente culpar as pessoas todas envolvidas que são culpadas, né? A gente não isenta elas, mas também tem os responsáveis das crianças e que não estão acompanhando. E isso está se tornando uma cultura, isso, na verdade, tanto com relação à internet quanto ao convívio das crianças hoje em dia, a forma como elas estão crescendo. Então, a gente vai falar um pouco sobre essa adultização, não somente de forma erotizada, como a gente tem visto, mas também, às vezes, responsabilidades que a gente acha que as crianças deveriam ter e que elas ainda não têm capacidade para determinadas responsabilidades. E os pais, eu acho que estão perdendo a mão para entender o que de fato é de criança e o que não é de criança, né? Aí a gente vamos dividir em dois aspectos que você dessa vez não falou, mas você falou isso antes. É a adultização e a sexualização, Sim. que são duas coisas que andam muito próximas, né? A Uhum. adultização é quando a gente pega essa criança e começa a cobrar dela posturas de adulto, começando pela vestimenta, pelo jeito de falar, de conversar. E os pais têm essa coisa de adorar se a criança sabe conversar num nível mais Uhum. maduro, né? Mas para quem é da área de psicologia, sabe que na maioria das vezes a criança que tem esse amadurecimento, geralmente amadureceu porque passou por situações que não precisava ter passado muito Sim. antes. Ela precisou Então, ela amadurecer. precisou amadurecer, porque se você. Da mesma forma que a gente vê adultos infantilizados Sim. que não amadurecem, a criança às vezes sofre de tantas coisas que ela precisa aprender a lidar, ela precisa se posicionar como um adulto. Então, são questões bem tensas de se conversar. E a sexualização é o que a gente já sabe que a cultura, né, hoje, ela puxa para isso, para a questão é muita dança sensual que as crianças nem hoje não têm a noção de que aquilo é uma sexualização. Para eles é o normal. Sim. Quem tem que mostrar o que não é normal, o que não deve ser conduzido para esse lado ou não, são os responsáveis. Sim. Porque se você ensina uma criança, por exemplo, a lidar na roça com o gado, ela não vai ter medo do gado, porque aquilo para ela é comum. Uhum. Mas um da cidade que chegar perto de um animal grande, ele vai ter medo, porque ele não conhece. Então, é esse núcleo cultural da criança que vai começar a levar essa criança para a sexualização já. E às Sim. vezes a criança não sabe, porque às vezes não sabe o que é, Uhum. sabe? Às vezes uma dança erótica Uhum.
e a criança está dançando como se estivesse dançando galinha pintadinha, porque tá tudo ali disponível igual. Sim. Ô, Rafa, e você acha que essa mudança, porque a gente vê uma discrepância muito grande, né, das crianças da nossa época, por exemplo. Eu acredito que as crianças dos anos 90 foram as últimas a realmente ter infância de verdade, de poder brincar na rua, de não ter esse tipo de preocupação mesmo, desse amadurecimento, né? A gente pôde ser criança no nosso tempo. E você acha que essa vamos colocar assim evolução, que não é uma evolução, né, mas essa passagem, essa transição é por causa, você acha que os pedófilos começaram a usar os meios de comunicação, sejam de desenhos, filmes, músicas, e começaram a trazer isso dentro das mídias mesmo, para que as pessoas se normalizassem com esse tipo de comportamento? Ou você acha que simplesmente a própria sociedade ela foi de forma inconsciente, fazendo isso das crianças? Caraca, vamos lá. Primeira coisa, eu vou relatar algo que eu ouvi numa entrevista de um abusador, Uhum, pedófilo. Ele fala o seguinte, que o pedófilo, ele analisa aonde ele pode entrar, uhum. onde a criança está vulnerável. Ele não vai mexer com uma criança que tem ali os pais por perto, que estão Eu acho que eu já vi protegidos. um vídeo assim também. Então, provavelmente foi nessa mesma época, que não é algo antigo. Uhum. Então a gente já começa por aí. O Ele pedófilo, observa os pais da ele criança, né? observa os pais, ele vai ir onde ele sabe que ele pode mexer, que vai ser fácil dele mexer, Uhum. né? Agora, a segunda coisa, que aí entra num bagulho muito mais profundo, que foi quando você falou: será que isso tudo está sendo montado? Mais ou menos aí, será que isso está sendo Isso, montado já como um esquema para realmente para facilitar esse normalizar. caminho e normalizar? Uhum. Sim. E aí, cara, Eu tenho eu que vou entrar falar, num tá? vespeiro, né? Vamos falar. A gente fala às vezes sobre elite mundial, Illuminati. Eu estou usando esses termos porque eles caíram no comum, o pessoal Sim, sabe o que que é, entendeu? sim. Mas É são algo mais redes, é profundo mais também. profundo, mas são redes de pessoas que eh, gostam, né, desse tipo de sexo e desse tipo de consumo de conteúdo. Uhum. E aí a gente estava até falando mais cedo aqui sobre a Deep Web, né? A Deep Web, ela tem conteúdos que, se você encarar lá, você acha que é coisa de outro mundo. Eu vou relatar uma parada aqui que é assim, absurdamente parece que é uma coisa que não existe, mas são coisas reais de Deep Web. Mas não é que Uhum. está na Deep Web que é fantasioso. Na Deep Web é onde se vende o conteúdo que não se pode vender e fora de lá. Existe uma rede que é muito restrita, que eles fazem bonecas, isso é muito forte, gente. Bonecas humanas. Eles pegam meninas, né, essas crianças que somem. Uhum. Eles pegam meninas e meninos, eles amputam os membros, é Meu forte Deus, isso. Então, gente. se você não tem condição de Sim. ouvir, já avança aí uns 2 minutinhos, porque é muito forte. Uhum. Eles amputam os braços, as pernas, eles amputam a língua para não poder Pra gritar, falar. Uhum. eles arrancam os olhos ou cegam com um processo Meu químico, são Deus, 2 processos gente. diferentes, Uhum. e eles também fazem eles deixam tiram o sentido, fica Sim, do surdo, mudo mudo e e cego. cego. E aí eles fazem todo um processo de adestramento para ensinar essa adolescente ou adolescente A a se fazer o tornar um xixi boneco. ou o cocô na hora certa, Uhum. né? E é através de choque. Ou seja, imagina você não Nossa. ter nada do lado de fora, você não consegue receber som, áudio, sabor, nada. Você não Uhum. pode gritar nada. Arrancam os dentes também. E aí colocam próteses, né, de Sim. silicone e fazem uma boneca ou boneco que é humano. Uhum. Isso é coisa de filme de terror, se a gente for Sim, parar para pensar, sim, mas é um negócio muito forte. sim. Então, assim, o mercado da
que usa a criança, ele vai muito mais além do que a gente Imagina. acha que vai. E até eu queria cortar um pouquinho você, chamar a sua atenção para você que está nos assistindo, não entender esse episódio como algo sensacionalista, mas isso que veio à tona agora na rede social, né, e que é um trabalho maravilhoso que o Felca fez de longos meses, né, isso é algo que pode, infelizmente, acontecer com qualquer um Qualquer um. de nós, não só com crianças, até mesmo com adultos, né? A gente sabe também no mercado negro de venda de pessoas, né? pessoas, De de humanos, órgãos, de de tudo. órgãos, de tudo. Então, a gente nunca imagina que esse tipo de coisa pode acontecer, até acontecer com alguém do nosso lado, sabe? Então, é para que você tenha o devido cuidado com seus menores, com as pessoas que ainda não têm capacidade de discernimento, né? E puxando essa responsabilidade para você que é adulto. Para você que está aí acompanhando a criança, que agora é muito fácil você deixar o celular na mão de uma criança, né, e vir trabalhar e fazer suas coisas. É óbvio que para gente que é mãe, eu sou mãe, inclusive, de um menininho autista, e é sempre é fácil você, no seu dia a dia, ter um recurso que vai ajudar a criança a se acalmar, a criança a ficar quietinha, mas isso não pode ser o seu braço, não pode ser a sua perna, né? Não pode ser você suprindo a sua falta ali com aquela criança, né? E outra coisa, Dani, não é que a gente não vá usar as ferramentas digitais, sabe? Sim. Mas nada supera o olho atento de um pai e de uma mãe, ou Uhum. de um avô, avó, alguém que esteja ali tomando conta. Sim. Eu me lembro de um episódio que eu vivi com a minha filha Luara, muito tempo atrás, ou com o Miguel, na verdade eu não me lembro direito. Eu sei que um deles era pequeno, e eu acho que é a Luara, porque tinha o Quintal da Cultura. Uhum. E aí ela assistia o Quintal da Cultura, e aí na Rede Cultura, eh, começou a entrar um desenho que chamava Historietas Assombradas, uma coisa assim. Uhum. Só que Historietas Assombradas, ele coloca de forma cômica uma parada espiritual, como se o demônio, eh, eu não me lembro, pegasse a alma, queria a alma da criança, uma coisa Uhum. assim, só que põe como uma coisa, como se fosse um conto de fadas. Sim. Coloca o aspecto todo de diabinho mesmo, né, que a gente sabe, quando você é adulto, você discerne, você sabe que nem tudo é Uhum. bem assim, Sim. mas a criança não, ela tem muito nítida a imagem do que é mal, do que é bom, Uhum. então assim, aí ele coloca isso como como se fosse muito leve. E eu lembro que eu estava na cozinha, o Miguel ou a Luara assistindo na sala, de repente eu escutei alguma invocação, uma magia invocando lá na sala. Eu falei: "Porra, estão invocando magia ali na televisão", corri Uhum. para ver, aí que eu fui ver que era um diabo falando com a criança, eu não me lembro o contexto bem, Sim. aí eu fui desliguei e fiz, né, uma oração ali e tal. Já aconteceu isso com o filme da Barbie, cara. Do Uhum. nada a Luara, esse era a Luara, começou a invocar magia, eu falei: "Cara, que magia é essa?", porque eu não era uma magia que eu não identifiquei as palavras. Uhum. Eu falei assim: "Pô, Não, e parece magia, mas nós mães atentas, a gente escuta, você já na se hora, você liga". já age, né, mas tem Aí fui pais ver, que era um filme da Barbie. Então, uhum. assim, tá em todo lugar. Sim. Mas se você tá ali atento, você corta, bloqueia aquilo na hora, Uhum. entendeu? Você desliga, você instrui, Sim. sabe? Você pergunta. O grande problema é que os pais não eram para ter filhos. Uhum. Aí a pessoa quer lidar com uma vida toda agitada e teve o filho, a maioria E não quer desejou o se filho, adaptar à escolha, tem né. preguiça de cuidar. Filho é Uhum. um saco de cuidar, cara. Uhum. É um saco. Imagina você ter que parar a sua vida, Sim. você ter que ir lá dar comida na boca da criança, dar E às aí vezes ela depois nem quer nem comer. quer comer, aí depois a criança tá andando, você tem que parar de fazer sua coisa ali. Então, é para quem tem paciência, para quem quer dedicar ao processo de Uhum. maternar, de ser pai, de ser mãe, é muito amor envolvido, mas Uhum. não é só isso, não é Sim. glamour. Sim. E as pessoas não têm noção. Sim. Essa é a verdade. E aí é onde o pai vira o quarto. Tem até um livro, parece, né? Filhos do quarto. Uhum. Viram filhos do celular, viram filhos de Sim. outras pessoas na internet, Sim. sabe? É bem complicado quando você vê porque a gente está falando dessa adultização
Porque às vezes você tá com uma criança aí de 5, 6 anos, e aí você fala assim: "Menina, eu já falei pra você parar de assistir isso". E aí você fica repetidamente falando para o seu filho parar de assistir, ou para parar de fazer, para parar de falar, para parar de ter determinado comportamento, mas quem realmente vai fazer com que aquela criança pare de fazer aquilo é você, né? Porque quem dá o celular, o computador, televisão, que seja na mão da criança? É o adulto, Tá tudo né? muito precoce, né? É, e aí, uma coisa que eu vejo, Rafa, e eu queria que você também comentasse um pouco, é como o adulto de hoje em dia, se você não ainda sabe, você me desculpa se eu estou desafiando a sua inteligência, mas isso é para pessoa que eu acho que realmente eu acho que não tem consciência do que é ser criança, né? Eu queria que você comentasse o que é o comportamento infantil e de criança, que é adequado para uma criança, e qual que é o comportamento O que que é uma criança adultizada, adultizada? isso. Tá, vamos lá. A criança, ela tem espontaneidade, a criança é espontânea. Uhum, Se a criança ela já para pensar que eu preciso pôr essa água aqui e eu preciso pegar essa caneca assim, ela já uhum, está num comportamento que não é que ela está adultizada, mas ela já está sendo moldada uhum, por adultos que falaram para ela: olha, você não pode pegar aqui, meter a boca aqui e beber. uhum, Entendeu? A criança ela vai sendo moldada. Então, ela tem cada idade para aprender cada coisa. uhum, De início, a criança ela é o quê? Ela é exploradora, ela vai explorar e ela vai fazer do jeito dela. Ela não tem um filtro para dizer alguma coisa, uhum, ela não se preocupa se a roupa tá rasgada. Já viu como o Miguel anda? Você falou que uhum. as crianças algumas no meio do mato, da roça ou dos lugares pequenos ainda tem essa possibilidade. O Uhum, Miguel, ele anda que nem criança. uhum, Ele combina a roupa dele, ele anda rasgado, ele anda uhum, sem pentear o cabelo quando ele quer. Quando ele quer, ele penteia, quando ele quer, ele me pede. Então, eu sei que aos olhos de muitas mães vão olhar o meu filho e vão dizer: "Nossa, né? uhum. Tá com uma roupa não sei o quê, tá com um Sim, cabelo não sei o quê". Só que, cara, ele ele tá sendo é criança. criança. Uhum, Ele vai se sujar, ele vai se bagunçar, ele arrebenta a chinela, ele arrebenta o dedo, entendeu? Então, isso é ser espontâneo. Quando a gente começa a pegar uma criança, principalmente as meninas, uhum. porque a menina ainda tem esse peso maior, Do nada, comportamento, né, tudo, das boas porque é maneiras. princesa. Cara, as Uhum, princesas da Disney são tudo um saco. uhum, Não tem uma que é legal, assim, se você pensar maneira mesmo. uhum, Até as maneiras eles põem a Fiona é maneira. Mas, tipo assim, são tudo vestido, aquela coisa, e uhum, corre, parece que nem tá uhum, correndo. Aí a menina, maquiagem, o cabelo bem feito, né? uhum. Então, assim, a menina já começa a maquiagem, né? Vê a mãe, o pai que tá Sim, ali tem uma revendo aquilo. cobrança. Eu acho que essa adultização começa muito nas meninas e Mais nas depois acaba meninas. despertando isso nos meninos, né, porque nas meninas tem essa coisa da vaidade, da roupa. Não, porque você tem que estar com a sua unha arrumada, né. Eu conheço crianças que de pequenininha já pinta a unha, que não acho errado, mas assim, às vezes tem cobrança pra criança estar toda impecável, cabelinho Uhum. assim. A criança ela não pode Não estar pode se desarrumada, bagunçar. ela não pode se bagunçar, ela não pode sujar o vestidinho dela. É comum a gente dar logo de cara maquiagem para menininha, para ela ficar se maquiando, ficar se arrumando, já ensinando para essa criança que ela precisa entrar dentro de um padrão até mesmo de beleza, né? E também já uma outra questão, e que hoje em dia o padrão de beleza das crianças também estão mudando, Já mudou né, totalmente. muda. Eu já vi crianças debochando uma da outra, às vezes tá numa festinha, a menininha com aquele vestidinho todo de babadinho, bem mais uma roupa mais comportada, e as outras meninas que estão com a barriga de fora, shortinho, né, eu já ia falar shortinho beiracu. Esse shortinho, Shortinho vocês me Beracu. desculpa a fala, mas tá, é nesse nível para você entender. Aquele shortinho que nem para mulher adulta é legal, imagina para criança. E aí
A menina que tá com esse shortinho desse jeito, Zomba da zombando outra. da outra, que ela tá arrumadinha. Ah, porque você é patricinha, você é não sei o quê, sabe? E acaba, de fato, tornando aquela criança numa adulta, uma pequena adulta, e depois, logo com seus 10 anos, 11 anos, 12 anos, já quer que aquela criança já saiba lavar uma vasilha, que ela já tem que arrumar a casa toda, ela tem que saber lavar roupa, e ela não tem a vida dela ainda de criança, né? Pelo menos na nossa época, meninas de 15 anos ainda brincavam de boneca. Hoje em dia, 8, 7, no máximo 9 a 10 anos, as meninas brincam. Depois disso, não tem mais. Muito pelo contrário, aí tem aquelas brincadeiras Existe de até a namoro. vergonha de Vergonha, quem aham. gosta acaba deixando de lado porque tem vergonha Sim. de o que as outras colegas vão dizer. Você ainda brinca? Você É. não sei o quê, então. E de fato, a adultização começa aí, Uhum. sabe? São nesses costumes. Sim. E aí, para ir para a sexualização, entra a questão cultural. Sabe, Uhum. que as crianças elas até as músicas de crianças não são músicas feitas para crianças. Uhum. As músicas feitas para crianças, elas só chamam a atenção de crianças muito novinhas, até uns 5, 6 anos, mais ou Uhum. menos. Depois dali já começam a pegar músicas de adulto e, tipo, personalizar ou fazer um remix ou um Sim. negócio para colocar para criança, Usando sabe. até um padrão musical, que normalmente você ouve em músicas de adulto, num padrão para criança, só que às vezes troca uma letra. Exatamente. Tem um grupo, eu não sei se você já ouviu falar do Bolofofos, né, um monte de gente gosta, criançada gosta, pai, mãe, e aí eu me lembro de algumas vezes ver, o clipe, e eu olhar e falar assim: "Gente, essa música é estranha". Eu não vou me recordar agora a música nem nada, mas se você pegar para assistir, você vai ver que não é infantil. Uhum. E aí, eles começaram a fazer, já tem um tempinho, dizendo que assim, bolo fofo é para todo mundo. Ah, tá, então não Entende? é só para Ele não é só criança, para criança. E eu entendi. vi que começaram a reforçar muito essa fala no Bolo Fofos. Só que eu acho que tanto para criança até para os pais desatentos, você olha, você vê, é bichinho, parece ser infantil, algo que foi infantilizado, é para criança. Mas aí você vai ouvir a música, você olha e fica, poxa, mas isso é para criança, né? Então eu acho que tem muitas coisas, aonde eu falei no início, a primeira pergunta que eu te fiz, né, sobre a mídia ter participação em tudo isso, com certeza, né. Eh, Seja com jogos, seja com novela, com música, o que seja, acabam misturando as coisas de adulto para criança, né. Você não escuta mais aquela música, aquela melodia igual cantiga de roda, você não vê criança, na verdade, Não sabe cantando cantar, cantiga de cara, roda. mas isso é tenso, é triste, viu. Olha, eu já trabalhei muitos anos como professora musicalizadora e eu, assim, vivi um drama terrível com as crianças na escola, justamente porque eu queria levar músicas infantis e elas: "Ai, tia, mas essa música é muito chata". E criança, assim, de 7 anos, 8 anos: "Não, tia, ai, eu quero ouvir tal música". Aí você vê, era um funk, era um sertanejo que não é o sertanejo raiz que a Uhum. gente conhece, né, é a música também que não dá para você ouvir junto com criança. Então, eu vejo que todo o universo infantil, ele é manipulado o tempo inteiro, né, Com tornando aquilo certeza. ali em algo até, pra você ter noção, até o paladar das crianças. Se você for ver essas balinhas, que tem muito azedinho, não é comum você ficar oferecendo coisa azeda, assim, pra criança, né. A criança, normalmente, ela tem um paladar bem infantil, de coisa mais doce. E aí, quando você vai ver umas balinhas que explode na boca, traz uma sensação, Tem um gosto assim, muito ácido, um gosto ácido, azedo. abre um espaço até mesmo para querer provar bebida alcoólica. Pode parecer besteira o que eu tô Não, falando, mas não é. pode parecer besteira, mas são coisas que compõem o universo da criança, que se você não tá atento, para a educação mesmo que você tá dando, acaba que aos poucos você vai construindo um mini adulto aí na sua casa, né. Uma outra coisa muito séria é que as crianças têm perdido a capacidade de brincar.
Sim. de inventar brincadeira. Porque Uhum. a criança que é criança, se ela encontrar um pedaço de pau pelo caminho, aquilo vai virar qualquer coisa, ela vai brincar com aquilo, ela vai construir algo com aquilo. E a gente vê hoje as crianças de frente aos seus quartos cheios de brinquedos e falando assim: ai, não tem nada para fazer. Tanto Sim. tédio, Uhum. sabe? E aí vai ver o tédio como? Tudo que é brinquedo tem ali dentro. Aí a gente que é de uma geração que não tinha brinquedo, a Uhum. gente ganhava o brinquedo dos primos, reaproveitava o brinquedo, ou quando ganhava uma boneca, era, nossa, era aquela boneca, você não tinha uma Uhum. coleção de boneca, uma coleção de Fazia carrinho. demais com legumes, né? Legumes, então, tipo assim, boneca de milho, né, o pessoal da roça. Então, assim, era brincadeira mesmo, Uhum. né. Hoje em dia as crianças têm um monte de brinquedos e ainda assim não estão satisfeitas, porque Sim, não têm a capacidade de brincar, não têm a sim. capacidade de criar algo, tipo Uhum. pegar a tampa da panela, fazer um volante, Uhum. sabe, pegar uns potes da mãe dentro do armário e fazer alguma coisa, fazer uma bateria, batucar, Uhum. sabe, porque aí o pai já vai privar ali. É, E aí priva a vem a criança de fazer barulho, de bagunça. nada "Menino, pode. fica quieto. E é Menino, tudo para com eletrônico, isso". tudo muita luz. Você falou sobre fazer o barulho, agora tem um brinquedo que ele é como se fosse uma mesa de DJ, você já viu? Não. É uma mesinha de DJ cheio de luzes e ele toca música e muitas luzes piscantes, sabe? Uhum. Então, assim, cada dia mais é luz, é luz, é luz, é eletrônico, então tá Eu até complicado. vejo que também estão tentando, deixar a criança com a capacidade intelectual dela, eu vou falar dessa forma para você entender, comprometida. Eu Mas estava assistindo um vídeo, até meu filho estava vendo um vídeo, aí eu falei: "Tira isso daí", aí ele tirou e, no vídeo falava assim, eu fui na padaria comprar dinheiro e abri o cachorro e o portão fugiu. Tá entendendo que é um negócio que não o tem Miguel já lógica? veio com isso pra mim. Aí eu olhei e fiquei: "É o quê?". Aí o meu filho pegou e colocou de novo. Fui na padaria, abri o cachorro e o portão fugiu. Eu falei: "Não, Saulo", mas ele que estava falando isso pra mim, na Uhum. verdade. Falei: "Não, Saulo, mas o portão ele não foge, o portão ele é parado". "Não, mãe, o portão fugiu". E aí eu fui explicar para ele e tal. Então, assim, estão tentando fazer com que a cabeça das crianças, igual aquele tralalê, o tralalá, que a gente já até viu a tradução do que significa, que você está zombando de Deus, assim, são coisas que vão fazendo com que a criança fique com a capacidade dela intelectual, eh, comprometida mesmo. Ela achar que um jacaré, ele pode estar com a parte do corpo de avião, coisas assim aleatórias, sem noção alguma. Brincadeiras, no YouTube tem bastante também canais de adultos se passando por criança e fazendo coisas, assim, ridículas que você Uhum. olha, aí você fica: "Por que esse adulto tá". TikTok, gente, é o aplicativo mais emburrecedor que Uhum. existe. Ah, mas igual a minha filha fala assim: "Mas lá você pesquisa qualquer coisa igual no Google e aparece". Sim. Falei: "Ok, mas quem entra para pesquisar ali igual o Google vai achar alguém falando sobre aquilo, não tem fonte, até a forma de acreditar no resultado tá estranha". Uhum. Porque quando você pega uma pesquisa no Google ou qualquer outro site, você quer o quê? Você quer fonte, você quer Uhum. saber aonde teve estudo daquilo, da onde veio aquela informação. Agora não, você vai no TikTok, alguém tá falando qualquer merda lá e você compra aquilo como sendo verdade. E Exatamente. aí você já fica ali rolando o feed e as pessoas fazendo os adultos com vozinha de criança, com Isso. né, e repetindo não sei o Repetindo quê, que tem até coisas, um assim, termo que para isso. eu não sei. É, o que você fica repetindo, é como se fosse um NPC. Ele só Uhum. Mas é os NPCs mesmo. chama É, NPC? né. É o NPC, ele fica repetindo, a pessoa fala alguma coisa, ela lança alguma coisa, fica Aí repetindo dá uma aquilo como se florzinha, não sei o é. que lá, Nossa, não sei cara, o que. Ah, sim. eu tenho um pavor desse Que aplicativo. A minha filha não inclusive instala esse aplicativo no telefone dela, ele é Mas não. bloqueado pelo meu servidor. Eu fiz Então, um servidor no telefone dela, eu coloquei um filtro e determinados aplicativos ela não instala, determinado conteúdo não acessa, pode tentar o que for, que ele não vai ô acessar. Alex, fala um pouco de é, como fazer isso, por favor.
Então, A nesse. gente que não é técnico em nada de E eu já informática. quero Mas espera aí, essas vai. informações. Não, normalmente você cria-se, quando você vai dar um celular pro seu filho, preste bem atenção que você for dar um telefone pro seu filho em si. As pessoas têm o erro de criar uma conta para aquele telefone. Uhum, As pessoas pegam, criam uma conta para aquele telefone logo ali, sendo que você pode vincular aquela conta à sua. E uhum, aí, quando você tem o vínculo daquela conta, você filtra pelo que vai estar. Vai uhum, chegar no seu e-mail, vai chegar uma notificação para você. Ah, mas eu tenho um aplicativo que determina a hora. Muita gente está usando isso. Você sim. coloca um aplicativo lá nele, né? Ou até você pode acessar remotamente e aí você consegue travar o horário. Uhum, Mas a pessoa cria uma conta. Tudo vai para aquela conta. Agora, se você tem uma conta vinculada a ele, ao aparelho do seu filho que você vai ter, Tipo uma igual eu conta do fiz, Google mesmo. sim, é uma conta do Google, só que você vincula ela à sua. Então você já ativa ali o modo criança, uhum, né? Era o modo infantil, acho que mudou para o modo criança, e tem as restrições de idade. Então você consegue filtrar ali, seja o próprio YouTube, seja uhum. o próprio. Você Você pede o libera aplicativo. os aplicativos que você quer. Ela só vai instalar os aplicativos que você, como o administrador da conta, você vai Sim. ativar. Uhum, Entendeu? Fora isso, pode tentar, vai falar, não tá liberado, não, o dispositivo não. E detalhe, a Google começou com isso agora. A Apple já tinha, mas a Google começou com isso agora. Se resetar o telefone, para reconfigurar, ele pede a última conta vinculada a ele. uhum. A Então, Google tá se com isso quiser. também. Não, beleza, eu reseto o telefone, vai lá, reseta lá. Eu conheço o Google Family, Uhum. que tem como você fazer esse controle parental. Tem essa Isso, função, essa palavra estava faltando pra mim. tem Controle parental. essa configuração no celular e aí você coloca o controle parental. No Google Family, eu uso no celular do meu filho o Kids Place. E aí você conhece outros para indicar para o pessoal? No caso, no caso, como eu vou muito mais aprofundado, que nem é bom É. quem não conhece muito utilizar esses aplicativos. Eu vou diretamente na conta. Uhum. Eu já monitoro a conta, inclusive grampo na ligação. Sim. Tem grampo de chamada. Pô, mas você instalou um grampo de chamada? Pô, instalei. A gente não tá falando agora que o perigo pode estar do lado, do seu lado, hein? Uhum. Então imagina, um grampo, uma mensagem, um acesso. Ah, isso é bobeira, galera. Não é bobeira. Todos são mãe, sou pai também, não é bobeira. Sim. Tem que se ter esse monitoramento. A tecnologia, eu estou falando como um técnico, estou falando com alguém que Que come a trabalha com tecnologia. isso. Eu Uhum. como a tecnologia há 17 anos da minha vida, Uhum. quando começou nessa situação. Então, a tendência é piorar. É Uhum. ruim falar isso, mas a tendência é piorar. Então, monitora, não é só uma coisinha lá e cá, veja o E às vezes é telefone, uma veja as preguiça, coisas. porque como a pessoa não sabe mexer, né, não sabe colocar, igual você tem um conhecimento mais profundo, né, de manusear o celular, o computador, o que seja, a pessoa vai deixando. Ah, eu não sei. Eu acho que o adulto ele está se acomodando muito, deixando de jogar a responsabilidade para si, assumir a responsabilidade dos problemas que acontece, sabe? Criou-se aquela coisa assim, eu não estou bem, ninguém está bem, ninguém vai ficar bem, sabe? Eu acho que também estou na preguiça, porque, E cara, entra pede na ajuda, preguiça. pede ajuda a um profissional. Não, e paga, Paga um sabe? Não, profissional para não, não, resolver. não sabe fazer, paga. O profissional já tá aqui, Uhum. gente. É entrar lá, ó, pedir o Até suporte, porque o Alex o Alex estava. faz um atendimento, E ele faz indica os atendimento remoto, aplicativos, faz, inclusive, né? Sim. faz todo o monitoramento remoto, instalação, nem sei se eu tô falando direito, mas é mais ou menos isso, Uhum, né? Mas, contanto que eu tive que fazer esse bloqueio. Tive até um problema. Não vou muito, uhum, não vou muito expor o problema aqui, sim, né? Mas até eu poder chegar nesse ponto, não vai, não Porque precisa, não já tem teve a necessidade. necessidade. Tem. A sim. pessoa chegou, não, mas não tem necessidade disso. Eu só cheguei, eu fiz até aquela brincadeira do vídeo do cara que eu vi, só que o cara é barbeiro, né? Aí ele fala alguma coisa lá, não, mas eu acho que ele é bom, você é barbeiro? Aí o cara, não, então fica quieto. Foi a mesma coisa que eu falei, você é técnico, você mexe com tecnologia? Não, então fica quieto. Agora eu que sei. Ô, Eu vou Rafa, monitorar o que eu preciso. e eu queria que você respondesse, crianças que crescem sendo tratadas como mini adultos podem sofrer quais impactos psicológicos e emocionais? Bom, primeiro é crescer se sentindo culpado. Uhum, A culpa é para quem vive a culpa
nem sabe que está vivendo se não tiver um processo terapêutico ali. A culpa é o principal e o mais devastador na vida da criança, Uhum, porque a criança ela cresce achando que ela deveria ser responsável por coisas que o adulto é que tem que ser, uhum. que ela deveria ter dado conta, que ela deveria ter feito diferente, que ela não poderia. Até em casos de abuso, existe a culpa do Sim, abusado, a gente ouve isso tanto em casos sim, de adulto quanto de criança, porque acha que tem responsabilidade naquela situação. sim. Então, acho que esse é o fator psicológico emocional, Uhum, acho não, tenho certeza, que é o mais devastador. Essa criança, para ela conseguir se desvencilhar depois de adulta dessa culpa que ela carrega da infância, do ser forçada a ter atitude de adulto enquanto não se é adulto, isso vai ser carregado por muitos anos de vida, sim. sabe? Às vezes vai repercutir no trabalho lá na frente, no casamento. Então, eu até quero mexer com os adultos que possam ter se identificado com essa fala, né, de terem vivido situações, de terem que se responsabilizaram de fato pelos irmãos, pelos pais, porque Uhum, tem muita criança que às vezes vê o pai infantilizado e se coloca como responsável pelos pais. sim. Isso a gente trabalha muito na constelação Existe toda uma sistêmica. desestrutura, Bagunça né, da todo família. o sistema familiar. Uhum, Então, não espera do pai, da mãe ou de alguém que não cuidou nem de si próprio, um pedido de desculpas, porque às vezes a uhum, pessoa nem sabe, né, nem tem ciência de que tinha feito algo ruim. Então uhum, busca por você, se identificou que você sente culpa, que tem coisas que são atrapalhadas na sua vida que você sabe que vieram da infância ou sente que vieram, procura um profissional. Eu sempre me coloco à disposição, mas eu digo que eu não sou a única profissional, até porque eu não tenho como atender todo mundo, uhum. mas busque auxílio, sabe? Busca auxílio, coloca as coisas no lugar com a terapia, que é Sim. a melhor coisa que qualquer humano pode fazer. E você acha que os pais dessas crianças que estão, se tornando adultas precocemente, você acha que é porque elas têm pais infantis? Possivelmente, mas eu acho que é mais no sentido de querer fazer da criança um super, dotado. Sabe aquela ideia do pai de: "Ah, meu filho falou com 8 meses", aí o outro: "Meu filho falou com 7", Uhum, sabe? "Ah, meu filho, ele com". Gente, um negócio que eu lembrei aqui agora, as crianças que estão enriquecendo na internet. Não é uhum. algo Eu ia ruim. até comentar isso com É, você agora. não é algo ruim, tá, Uhum. ficar rico, fazer dinheiro nem nada, mas é ruim quando existe sobre você um peso de administrar tudo isso ou quando Ser os que responsável administram. pelo sucesso da sua família, né. Exatamente, como se aquilo fosse uma necessidade. Aí as Uhum, crianças que não sabem nem o que que é cripto, falam: "Nossa, eu não sou rico. Por uhum. que que eu não sou rico?". Aí já começa aquilo tudo. Então assim, que Isso os também está pais tenham acontecendo com os equilíbrio adultos, né. também, que os pais tenham equilíbrio de saber ensinar a criança que tudo bem se ela conquistar o que o do cripto conquista, e tudo bem se ela conquistar coisas diferentes. O sucesso Sim. na vida não é tirado pela tipo assim, o meu sucesso não é na sua meta, é Uhum. no que eu quero para mim. Sim. Eu saí de um prédio no centro de Leeds, que era o melhor prédio, assim, vamos dizer assim, porque estava no centrinho, e fui para o meio do mato, cara, com o meu consultório. Uhum. E eu ouvi de pessoas, algumas pessoas que queriam o meu bem, dizendo: "Olha, mas isso aí não vai ser meio que você andar para trás, sair de um Uhum. prédio bom no centro de Leeds e ir para o meio do mato?". Uhum. Falei, aí eu fiquei, eu paro para refletir, eu falei: "É, pode ser e tal". Depois eu falei: "Não, cara, eu não gosto de prédio, eu Sim. gosto de mato. Quem Uhum. quiser o meu trabalho vai ter que ir onde eu tô, Sim. porque eu ofereço é E tem aquele". pessoas que se conectam Se com isso, conecta. né. Então, ensinar para as crianças isso, que a meta de sucesso de vida é o sonho dele, não o sonho do coleguinha, entendeu? Sim. Não é porque o coleguinha tem um carro automático, aqueles carros elétricos, que a sua bicicleta das Uhum. antigas vai ser ruim.
Entende? Sim. A gente precisa ensinar. Isso sim é maturidade que a gente deve ensinar para criança, Uhum. sabe? E a gente já está chegando no fim do nosso episódio. Com certeza esse tema daria muitos outros episódios, mas uma coisa que eu queria deixar para vocês é que tomem a rédea e a responsabilidade dos filhos de vocês, não somente dos filhos de vocês, mas com a consciência de que o filho dos outros também faz parte do seu convívio, que você também pode contribuir, não se intrometendo lá na casa da pessoa, mas vigiando também. Você vê a criança fazendo alguma coisa que é duvidosa, um desconhecido próximo àquela criança que você não costumava ver. Eu, particularmente no meu bairro, todo mundo conhece o meu filho, porque como eu sou criadora de conteúdo, às vezes eu gravo junto com ele, que também isso é perigoso, eu tenho a noção disso, mas ao mesmo tempo eu gosto de mostrar um pouco dele para as pessoas, porque eu sei que se num dia ele aparecer em algum lugar com uma pessoa estranha, todo mundo vai achar estranho ele ali, sabe? E eu falo muito isso na minha rede social, e eu acho que você, como pai e mãe, você também pode alertar as pessoas que você conhece para observar o seu filho, o comportamento dele na rua, com quem ele está andando, e você, dentro de casa, como responsável, cuidar também das coisas que ele vê, que ele faz, aquilo que ele tem se nutrido, né? É isso aí. E só para concluir o lance concluir não, acrescentar o lance da proteção da imagem, hoje em dia, no nível de avanço tecnológico que a gente está, só não postar o filho não é mais uma garantia de segurança. Então, assim, para Sim, acalmar o teu coração, isso sim, que você não devia mostrar. Não é bem assim, porque a gente tem bancos de dados. Os bancos de sim, dados você não posta, mas a escola, a prefeitura tem um banco de dados, a escola tem um banco de sim, dados, o bairro, alguma coisa vai ser encontrada em algum lugar. uhum, Sabe? Então, assim, quem quer encontrar, vai encontrar. Hoje em dia não tem essa. sim, Se antigamente encontrava, né? Quem dirá agora, né? sim, Então, acho que a gente tem mais que se preocupar com o que eles recebem da internet, em primeiro lugar, e depois, claro, com o que a gente coloca dos filhos ali, mas não com essa de que, tipo assim, um sequestro, um negócio. Acho que é uma preocupação que a gente deve ter, mas não só com a rede uhum. social. Eu bem queria deixar uma enquete lá no nosso Instagram, assim que acabar o nosso episódio, eu vou deixar uma enquete para vocês, para você responder se você acha que essas crianças que estão adultas precocemente, o que você acha? É porque os pais eles são infantis? Sim ou não? Né? Deixa lá para a gente debater na nossa rede social, para a gente conversar lá, tá ok? E Então, quero pode falar. E quero aproveitar e convidar vocês para assistirem a primeira temporada, que foi fodástica, a segunda temporada, que foi fodástica, E a e o nosso próxima? primeiro episódio, que a gente já teve ele, que fala sobre sexo virtual. Então assistam também. E na semana que vem, qual é o assunto mesmo? Dá uma olhada aí. Agora eu não vou lembrar não. Semana que vem tem um assunto Mas você pode fodástico também. mas você pode maratonar no nosso canal, porque a gente tem bastante conteúdo lá já, né, No Rafa? YouTube, Nós já @selvageria. Confere, por favor, se é isso. Porque nós já estamos na nossa terceira temporada, então você já perdeu, para que você que não nos segue, você já perdeu a primeira, a segunda, então corre lá para você maratonar e não ficar por fora de nada. Queremos agradecer aqui ao estúdio do Pode Dizer e já falar para você, se você tem uma ideia boa, precisa gravar, quer um espaço com condição boa de gravar e não sabe aonde, Uma uma estrutura, né? estrutura boa, isso aí, Dani, obrigada. Não, é só Entra olhar lá, aqui, olha que estrutura arroba bacana. podzer.oficial. Mais uma vez, o meu é @rafaelismo com PH. O meu é @Dani12 _. E o meu Alexander Underline Kusanagi X26. Não tem underline. Tem sim. Tudo bem, gente? Vai ficar, Gente, só um ficar minutinho. mas vai ficar também na Eu na vou mudar. descrição do vídeo Confere os pra quem nem eu nossos sei. os nossos perfis para vocês Técnico não tem seguirem, tempo de mexer em rede. porque lá, Foi aquilo que nós eu temos falei desde o início. o nosso podcast aqui, mas cada um de nós também temos os nossos trabalhos individuais, então corre lá para você Tá. nos seguir. É E Alexander
Kusanagi Sei. X26. Não tem o underline. Cada Nada hora contra, ele velho. passa um negócio diferente. E é isso, galera. Muito obrigada. Muito obrigada. Até semana que vem, se Deus quiser. Vamos. Tchau.